São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, você que aceitou o nosso convite de estar aqui em mais um programa da aldeia. Eu agradeço e abençoo. E como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, como fazemos todas as segundas-feiras, feche os olhos um pouquinho só, inspire bem profundamente, busque contato com o seu coração, o seu ser divino, o seu eu superior, o seu ser crístico no coração. E através do coração vamos nos conectar com os planos de luz do universo, numa oitava superior, energia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, os queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que eles possam dispensar dessa oitava de luz um pilar do raio dourado a todos aqueles que estão em sintonia agora com o programa da aldeia. Aqueles que estão ao vivo participando dessa jornada, nesta segunda-feira, ou que estarão assistindo ou escutando em outros momentos. Que o raio dourado traga o amor e sabedoria para todas as nossas vidas, envolva todo o nosso ser, todo o nosso campo áurico, corpo emocional, corpo mental, corpo etérico, e venha envolver principalmente o nosso coração, nos trazendo a sagrada energia dourada do amor, sabedoria. Muito bem, minha querida, meu querido, lindinha, lindinho, né? Mais um movimento da vida acontecendo, né? Mais uma semana. Começamos já agora o mês de abril, já estamos no quarto mês do ano. Coisas novas acontecendo no país, um governo novo. Um nível pequeno ainda, mas de esperança para que hajam mudanças adequadas, tanto na economia como no processo social e principalmente é o meu desejo na moralidade de lidar com as questões públicas. O planeta está vivendo também o seu desafio de colocar em ordem a vida para que a vida planetária da Mãe Terra, quando eu falo isso, atinja a quinta dimensão. Então coisas estão acontecendo e continuarão acontecendo, alguns mecanismos da natureza que estão se movendo, que vão promover alguns terremotos, maremotos, chuvas em excesso, seca em excesso. É a Terra, a Mãe Rosa Dourada, colocando em ordem o processo da vida. O mundo ainda preso num processo muito delicado que foi herança dos extraterrestres da quarta dimensão, que numa época da Atlântida, lá bem no início, invadiram aqui e pegaram a mente das pessoas, manipularam, enganaram, criaram uma situação fictícia de realidade, mexeram no nosso DNA e nos transformaram em pequenas cobaias. E hoje a cobaia está aqui vista, né? Vista. Eu tenho um questionamento, eu pego, por exemplo, a indústria farmacêutica, eu posso estar errado, tá? Em tudo que eu falo, se desconfia, que eu posso estar meio gaga, mas posso não estar também. Aí você pega a indústria de alimentos também, são elos importantes da vida, mas como administrar? Pega o mercado financeiro, a briga que está, o governo novo tentando diminuir os juros para que haja uma facilitação de crédito à população mais carente e aqueles que têm o sistema sob seu controle, talvez do Banco Central ou agregados, não permite. Imundo. Então, a Bolsa dando padrão para um grupo pequeno de bem menos de 1%, não sei quanto é, 0 qualquer coisa por cento
da população mundial que tem possibilidades e estrutura para jogar no mercado financeiro de bolsas. Bolsa, mercado futuro, não importa. E eles comandam o planeta. Comandam você que deve estar desempregado, você que ganha 2, 3 salários mínimos por mês. E tudo que eles fazem repercute nas vidas dos outros. Esse é o sistema. Sem falar no descaramento da venda de armas, da indústria, programa que a gente fez semana passada, da pornografia, os meios de comunicação, totalmente comandado por estruturas que não são do amor da luz, porque os meios de comunicação em geral, a mídia em geral, trabalha num sentido de busca de um determinado poder político e talvez econômico. E a ética. E nós estamos no meio disso. Você e eu, todo mundo. Então, o tema que me veio agora há pouco, enquanto eu vou tomar mais um golinho d'água, é a experiência. Qual é a forma da verdade? Pensa um pouquinho aí, enquanto eu tomo esse gole. Eu aprendi com a espiritualidade e com um senso interno meu de observação, que eu também tenho esse senso, que a vida é uma experiência. A espiritualidade fala o tempo inteiro, principalmente o Mestre Jesus, Mestre Germain, né? Esses dois principais. Então, se a vida é uma experiência, o criador de tudo isso, que o nome que foi dado na nossa civilização é Deus. Como é que ele criou isso? A experiência, qual a forma da verdade? A experiência é o processo da vida. E se a experiência é o processo da vida, e essa vida vamos imaginar a possibilidade que a experiência esteja correta. A experiência é o processo da vida. E a experiência foi criada pelo próprio Pai, Mãe, Criador. Então, eu tenho convicção que esta energia chamada Deus, ou Pai, Mãe, Criador, ou Criadores, também é uma experiência. Ah, Irineu, você tá babaca? Eu tô. Esquizofrênico? Eu só não sou corintiano, tá? Não sou corintiano e não uso o WhatsApp. Só. O resto é possível que seja, né? Mas eu tenho algumas convicções de não ser corintiano, usar o WhatsApp, ela é correta para mim. E disso eu não abro mão. Mas eu até assisto o jogo do Corinthians quando ele tá com o time igual, porque eu gosto de futebol, tá? Brincando e falando sério ao mesmo tempo. Então, veja. A filosofia, os conceitos das religiões tentam formar uma verdade sobre o Deus. Qual é a forma da verdade que é lhe passada? Eu contei aqui em vários programas já, e conto nos cursos, que quando eu era pequeno, eu tinha entre 8 e 9 anos, eu fui fazer a primeira comunhão, porque alguém de boa família, eu era de boa família, bem pobre, mas era de boa família, né? Tinha que fazer a primeira comunhão, mesmo minha mãe sendo espírita. Ok, mas tinha que ir na igreja fazer. Então, eu fui fazer a primeira comunhão, fui lá. E quando eu comecei a aula de catecismo, para mim foi um choque violento, porque quando eu comecei a escutar naquele livrinho do catecismo, dos pecados mortais, veniais, já não lembro mais todos os tipos de pecado, aquilo me deu um desespero. Aí eu falei, estou com um problema. Falei até um palavrão que eu não vou falar aqui agora, até porque eu tento ter educação de vez em quando. Então, eu lembro que durante um período grande, de alguns meses, quando eu deitava na cama à noite, eu cobria a minha cabeça, porque eu tinha medo que Deus descobrisse que eu estava ali. Foi a minha realidade. 8 para 9 anos era assim. Porque sabe por quê? Eu roubava mexerica,
eu roubava pêssego, eu roubava cana de açúcar, tudo da casa dos vizinhos, né? Eu roubava caqui, caqui era uma delícia pegar. Eu roubava uva. A venda do seu José, a mercearia do seu José na esquina, a gente ia lá para roubar bala. A gente ia 4, 5 lá. Quando ele estava atendendo alguém, a gente enfiava a mão no pote de bala assim e pegava uma bala e saía vitoriosamente comemorando a bala que custava naquele momento 10 centavos, né? Mas era o sentido da esperteza. Porque a gente poderia pedir o pêssego, o caqui, mas não tinha sentido a gente bater na porta da dona Marta, da mãe do Febe, da dona Laurinda, sei lá quem era que estava lá. Podem me dar. Não, o bacana era pegar escondido. E quando eu percebi que eu era um ladrão, com 8 para 9 anos, aquilo me assustou. Porque a imagem que me passaram de Deus no catecismo, talvez a imagem que tenho até hoje. Não sei. Eu não acompanho mais se existe o catecismo hoje, a primeira comunhão. Estou fora, eu vivo uma outra realidade. Mas aquele é um Deus cruel. Um Deus que te mandava para o inferno. Um Deus que ia se vingar de você. Quando às vezes a gente vê. Vimos agora nas eleições alguns pastores que se colocaram frontalmente do lado direito da história humana, sendo direitistas, ameaçando com o inferno, ameaçando com Satanás. Eles têm o poder de mandar Satanás em cima de você. Satanás, o principal produto dessas seitas, o principal produto devia ser o amor de Deus, mas o principal produto é o Satanás. Veja, e isso daí transformaram eles em pessoas ricas, que usam todo o seu sistema de comunicação, das mídias sociais, até alguns já com canais de televisão, etc. Programas em rádio, então, se você pegar a rádio AM aqui em São Paulo, e você ligar tipo assim, meia-noite, 1h da manhã, você vai ver que você encontra acima de 10 programas das igrejas evangélicas. Todas vendendo Satanás. Uma ou outra, às vezes, fala de uma coisa mais justa, mais equilibrada, que é o amor de Deus por toda a criação. Mas a maioria é para te livrar do pecado, do demo, da coisa ruim, como é que se fala? Do belicoso, né? Então veja, o Deus que é gerado não é um Deus livre. Não é um Deus que criou uma experiência. Eu creio, não sei, eu devo estar errado, mas eu vou falar o que eu creio, que Deus é livre. Porque se ele criou a experiência, então se ele criou a experiência, ele não sabia o que iria acontecer com a tua vida, nem com a minha, que é uma experiência. Ele não sabia o que iria acontecer no nosso sistema solar, com o nosso planeta Terra, com o nosso universo, porque a vida é uma experiência. Se a vida é uma experiência, ela tanto pode, vamos brincar de política, ir para a direita ou para a esquerda. Então veja, o Deus que é vendido é um Deus muito complicado. É um Deus que pune, que castiga. A Bíblia, que é uma interpretação, pois as pessoas dizem que são palavras de Deus, eu tenho um pensamento que não são palavras de Deus. São seres espirituais que naquele momento da humanidade trouxeram mensagens, e se as mensagens viessem hoje, elas teriam um cunho diferente, porque aquelas mensagens é para a consciência do povo daquele momento. Mas aquilo ficou preso como se fosse uma verdade, aquela palavra lá virou um livro sagrado. Não revogo e não desmereço a importância que a Bíblia tem. Quanta coisa boa tem ali, mas quanta coisa neurótica que uma Bíblia tem. Quanta coisa que é colocada ali, né? Que envolve sofrimento, a ira de Deus. Deus não tem ira, Deus tem amor. Você acha que Deus criou a experiência e ele vai ficar irado com a experiência?
Tem uma brincadeira, né? Que eu faço com um ou dois amigos, que tem pessoas que gostam de beber xixi. Né? As pessoas que gostam de beber xixi, talvez tenham esse pensamento. A ira de Deus. Deus criou experiência, depois ele ficou irado. Que Deus babaca é esse, né? Que não tem nem competência esse Deus de aceitar o que ele mesmo criou, que foi experiência. O Deus cria experiência, depois ele se revolta com a própria experiência. Então esse cara não é Deus. O que você acha? Tem alguma lógica que eu estou falando? Eu entendo, o Deus que eu entendo, o que eu vou falar não leve em consideração que deve estar errado. Mas o Deus que eu entendo é o amor, que quis que toda a sua obra tivesse o mesmo conceito dele e a mesma consciência dele, que seria desenvolvida igual a dele. Então, quando ele viu que nos criou e nós ficamos presos no êxtase, ele falou: Cacildes, como é que eu vou fazer para tudo isso aqui que eu criei pensar e sentir igual a mim? Eles têm a essência, mas eles não desenvolveram. Então, eles têm essência, que é a segurança, que é a luz do meu amor, e a experiência vai ser o processo que vai fazer chegar até a essência. Porém, para chegar na essência, muita sombra, muitas dores e ranger de dentes. Nesse Deus eu acredito. Esse eu acho que é legal. Esse eu quero que me proteja, que me ampare, que me acolha, que me ensine, que me instrua e que me abrace. Esse Deus. Então, minha linda, meu lindo, a vida nossa é uma grande dança. Uma grande dança. A vida é uma grande dança. Uma dança enorme de possibilidades, a qual, num determinado momento, estou nesse nível, posso vir para cá, posso vir para cá, posso vir para cá, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim. É uma dança. O que tem por trás dessa dança? O desenvolvimento da criatividade. Ninguém desenvolve nada, nenhuma criatividade, se ficar parado, estático. Não é evolução. A evolução ocorre é legal, uma palavra nova que eu inventei. Ocorre através do movimento. O movimento é uma grande dança. E aí? E então? Qual é a tua forma de verdade? A tua, pessoal, agora. Agora vamos falar entre nós três agora. Eu, você e o Deus. Que ele deve estar escutando, provavelmente, né? Se a vida é uma experiência, você tem a tua forma de verdade. Você foi criado com um dom, como eu, ou como o outro que não está aqui, ou que estão aqui nos ouvindo, com um dom e um talento. Especificamente só meu, só seu. Cada um tem o seu, a ser desenvolvido. Cada um recebeu dessa fonte um dom e um talento a ser desenvolvido. Alguns desenvolveram. Pega um pequeno exemplo agora de um jogador de futebol chamado Pelé. Ele desenvolveu um talento. Desenvolveu um dom. Pega uma outra pessoa que vamos colocar aqui no Brasil, Caetano Veloso, Roberto Carlos, que estão ligados à música, a quantidade de músicas que eles colocaram, que trouxeram até esses outros, Gilberto Gil, Tom Jobim, meu Deus, que pena que ele não está mais aqui. Um dom e um talento. Esses desenvolveram. Alguns ainda não desenvolveram. Por quê? Porque estão presos em alguma história anterior, que não deixa que o talento saia para fora. Ou porque passaram a olhar a vida e o talento dos outros, alguns até invejando o talento dos outros e não desenvolvendo o seu. Porque de repente eu estou tentando ser igual ao outro e eu não preciso ser igual a ninguém, eu preciso ser apenas eu. Sabe aquela coisinha de brincadeira
que a gente aprende no 2º ano primário, o me, mi, comigo. É o pronome lá, né? Os pronomes, né? Me, mi, comigo. Tem o caso reto, o caso oblíquo, né? Olha, eu estou lembrando disso, nossa, mais de 60 anos. O me, mi, comigo. Eu tenho um talento a desenvolver, eu tenho um dom a desenvolver. Por isso que a vida é uma grande dança. A dança vai me dando, subindo, descendo, direita, esquerda, dentro, fora. Né? Lembra, Hermes Trismegisto? Tudo que está em cima é igual que está abaixo, o que está dentro é igual que está fora. É uma grande experiência. E aí nós vivemos aqui, preste atenção, por qual motivo nós brigamos tanto? Com aquilo que a vida nos traz. Porque quando nós temos dificuldades para aceitar aquilo que me acontece, o que temos, o que eu faço com a minha vida, por que eu brigo tanto? Que motivo? Eu não estou em mim, olhando a mim, eu estou olhando para fora a vida do outro. Eu não parei para olhar o meu dom, o meu movimento, a minha força, o meu poder, que é meu, exclusivamente meu, e não é melhor do que ninguém, é apenas o meu. E o teu é somente teu, exclusivamente teu, não é melhor do que ninguém, é apenas o teu. Mas como o cunho social, que por causa das manipulações, sistema financeiro, desejo do ouro, do poder, da supremacia, do engano que as religiões colocaram no coração dos homens, todo um conjunto desequilibrado que foi oferecido à sociedade humana como certo e correto, em nome de Deus, né? Em nome de Deus. Eu escutei agora na eleição, eu vi um vídeo de um pastor, não lembro o nome, que se você, ele falava para aquele, talvez 200 e poucas pessoas que estavam lá, eu achei muito interessante, que você tem que votar em tal candidato que Deus está pedindo. Você acredita que Deus está pedindo que você votasse no Bolsonaro, no Lula? Ou quem mais? Na Simone Tebet? Ou no Ciro? Deus está pedindo. Se nós temos livre-arbítrio para fazer uma escolha e a partir da escolha viver a experiência e aprender a desenvolver a criatividade, Deus vai se meter numa religião. Ei! Oh! Tá aí, você talvez encontre ainda nas redes sociais se não tirar os vídeos. Então veja só, essa grande dança é executada por duas estruturas que podem estar dentro de mim. Uma estrutura, vamos chamar assim, vamos chamar de um anjo interior, né? Um pequeno anjo que está aí. Vamos dar o nome de eu superior ou consciência crística. Essa nos leva ao entendimento e o favorecimento da nossa luz, do despertar de algo melhor. Mas tem outro lado, esse lado que briga, que nós vamos chamar da experiência, que é a criança interior. Então, observe, eu, você e os outros, todos temos um anjinho da luz que orienta, que mostra, que pacifica, que acalma, que traz bons eflúvios de pensamentos e sentimentos. E temos um pedacinho nosso ali que briga, que reclama, que está insatisfeito, que julga, que fica olhando a vida do outro. Por quê? Por que esse ladinho da criança faz isso? Eu tenho um anjinho que pode acolher. Lembra, de novo, nana, nenê, que a cuca vai pegar. Lembra? Está aqui, em cada um de nós. Mas tem um ladinho ali que não se conforma. Não aceita. Está tudo errado. Ele é profundamente imaturo e arrogante. Onde já se viu? Como pode fazer isso comigo? Eu contei a história aqui uma vez de um filho meu, quando ele tinha 7 anos.
que a gente tinha marcado de domingo agora, né? Tipo quarta-feira, vamos domingo no zoológico. O zoológico aqui de São Paulo era diferente. Você tinha mesas para fazer piquenique, tinha churrasqueira lá. Hoje já mudou totalmente, não é mais de agora, né? Faz tempo isso, né? E de repente, sábado à noite, a gente já começou a preparar tudo, mas começou a chover, nós acordamos domingo de manhã. Uma chuva intensa, não dava para sair de casa. Não adiantava, porque sabe aquele dia que chove o dia inteiro? Aí eu falei, olha, nós não vamos. Ele ficou profundamente revoltado. Mas você falou que ia levar meu filho. Eu falei, tá chovendo. Os animais, os bichos, eu falava, não vão sair das tocas porque eles vão ficar resfriados e a mãe deles não vai deixar. Ah, porque você falou porque eu quero ir. Mas criou uma situação de não aceitação porque falou que no zoológico tinha que ir no zoológico e não quero saber se está chovendo. Claro que a gente não foi no zoológico e falou, nós vamos domingo que vem. O papai leva você domingo que vem. Precisei uma hora até pegar pesado, porque ele resolveu bater na sua agressividade e inconformação. Chegou até bater nos irmãos mais novos. Eu tive que dar um esquenta-calção nele. Um só, mas dei. Aí ele parou, ficou quieto. E domingo que vem, no outro domingo, a gente foi no zoológico, numa boa, passamos um dia bem agradável. Naquele momento, aquela criança, estou contando isso por causa da criança interior, que poderia ser uma outra história, mas é o que me lembro bem, que ficou marcante. O desespero que ele sentia, que eu falava, mas a gente vai domingo que vem. A criança interior que está dentro da gente não consegue entender isso. Ela não tem a consciência temporal. Agora não está dando, eu fico revoltado. Agora eu não estou tendo, não é possível, por que eu não estou tendo? O outro tem, eu não tenho, por que o outro tem, eu não tenho? Ela não tem a consciência, fala, mas então eu vou conquistar. O outro tem, eu não tenho. Ela é mais bonita do que eu não sou. O cabelo dela é mais bonito, eu não sou. Ele tem uma roupa melhor, eu não tenho. Tem um carro melhor, eu não tenho. Tem um emprego melhor, eu não tenho. A criança que está dentro do adulto. Essa criança, se ela não for acolhida por mim, ela azara a nossa experiência. Porque ela traz, quando eu falo assim, qual é a forma da verdade? Essa criança tem uma verdade. É imediatista e eu quero agora do meu jeito. Como é que atua? Olha para isso. Grandinho, vai, olha aí. Uma coisa que eu preciso lembrar. Você está gostando do programa? Dá um likezinho, faz um comentário, faz um score aí pra gente, né? Principalmente se você está no YouTube, né? Faz um, né? Vamos criar, já estou com mais de 8.000 pessoas aí, já. Vamos fazer crescer isso daí, tá? Ajuda a gente, tá? Obrigado, gratidão. Então veja, a forma da verdade de uma criança desse jeito é a inverdade. Não é uma verdade paralela ao universo, uma verdade para um bem comum. É a verdade do meu ego, da minha personalidade, a verdade do que eu quero, a verdade do que eu vejo. Como nós, assim, então, seres humanos, agimos assim na vida? Quanto da nossa vida está permeada por um processo desse? Cheio dessas verdades de julgamento que são mentiras. Cheios desses processos inadequados de se encontrar caminhos que não são caminhos, são desvios, a qual o ego e a personalidade imperativos entram de uma maneira, às vezes, quase sufocante, tirando a qualidade da essência e da experiência. Lembra? Tudo é uma grande dança. Tudo é um grande movimento. Mas se eu não adequo, permito que um lado meu, lembra que eu falei do anjo interior, o eu superior, o corpo crístico? Este lado que está aí, está aqui, está em todos, ele tem consideração, ele tem misericórdia, ele tem amorosidade, está tudo dentro. Amorosidade, ele tem um senso de justiça, ele compartilha um bem comum, ele quer agregar as coisas. Esse é o lado do divino. Vamos chamar do anjinho interior. O nome que eu estou dando, estou inventando aqui, né? Eu gosto de inventar coisas, né? Tá.
Mas tem o outro lado, às vezes, de uma criança machucada por experiências, por não compreender ou por não aceitar a experiência, e esse lado diz o quê? Não é possível que não seja como eu quero, como que as coisas não funcionam do meu jeito, como eu não tenho aquilo que o outro tem, como que a vida não me privilegia, só privilegia os outros. Um dia desse eu estava na roda de cura e teve uma moça que veio falar comigo no momento. Foi interessante o diálogo que ela falou assim: olha, estou vendo algumas coisas tal, que eu estou olhando agora, esse caminho espiritual novo tal, estando aqui, estou me surpreendendo com algumas coisas, e eu tenho me sentido um pouco mal. Por quê? Porque eu percebo que eu tenho tanto na vida, tem gente que passa fome, que não tem nada, ou que não tem estudo, eu pude estudar, comer bem, tudo, morar bem. E por que você passa mal? Por que Deus dá para mim e não dá para o outro? Porque cada um tem uma conquista. Como a vida é uma experiência, esse que está sem agora está aprendendo a viver sem. Porque há uma chance que deve ter desequilibrado o processo da vida, que houve um momento que teve muito e às vezes não glorificou muito e nem foi grato ao muito. Aí ele vem sem para ver como é ficar sem, para valorizar quando tem. Você está tendo a chance de valorizar o que você tem. Ou você está dizendo que Deus é injusto, sacana, corrupto, imoral, ela deu risada, porque ele deu para você. Ou você tem conquistas. Eu prefiro achar que você tem conquistas. Por isso que você tem. Agora, se é bom para você, para o teu coração, compartilhe um pouco que você tem com o outro. Dá um pouco com o outro. Você dá uma sobrinha, compartilha, faça uma troca. Faz a coisa se desenvolver, a coisa pegar um patamar que venha dar a você uma sensação de largueza interior. Então veja, herdamos da família egoísmo. Herdamos da família um sentimento de exclusivismo e exclusividade. Só protegemos a nós, o nosso clã, o nosso nome, a nossa raça. Os outros não são da família, a morte para eles ou a fome para eles. Herdamos da família, às vezes, o apego. Herdamos, às vezes, a mesquinhez. E a minha criança absorveu. Cada encarnação eu venho aprender o desenvolvimento da personalidade dessa vida. E eu tenho os desafios. Nesses desafios, às vezes eu nasci numa família que não é equilibradamente orientada e ela me passa os seus valores e eu vou ter que encontrar os meus no meio desde os desafios bagunçados. Eu fui um grande ladrão na infância, né? Uva, mexerica, caqui, pêssego, cana-de-açúcar, goiaba, nossa, que mais gostoso agora. Espiga de milho, olha, na casa do Febre, a gente porava o muro do fundo da casa da mente, ia pegar espiga de milho. Eu era um ladrão. Ladrão. Olha que coisa. Só que eu não sabia que eu era ladrão, né? Eu não tinha o conceito de ladrão. Mas um dia eu cresci um pouquinho mais, eu já era adolescente, e eu comecei a sentir algumas coisas. Eu falei, poxa, mas não se deve tirar nada de ninguém. A gente tem que tentar compartilhar. Nunca mais pulei muro. Nunca mais peguei nada. E se eu achar alguma coisa, eu vou tentar ver para ver de quem é, porque alguém deve ter perdido. Mas eu vivi essa história. E eu não tive exemplos que meu pai e minha mãe extremamente rígidos, éticos, honestos, até que de doer. Mas eu, como moleque, vendo toda a molecada fazendo a mesma coisa, eu querendo ser aceito, era tão gostoso. Olha, pegar um pêssego ainda meio verde, você pegava o pêssego assim, você passava na tua camiseta, tirava aquele pó e... Caqui, nossa, que gostoso.
Era o valor de hoje agora, para que a gente comece a pensar, quase fechar o programa. A gente tem uma forma da verdade dentro da gente. Essa forma da verdade conduz a nossa vida. Como essa vida é uma experiência, porém o Criador de tudo é livre, e no seu sentido de liberdade, o fluxo da vida, que é o movimento, que cria nessa grande dança, nos permite o aprendizado através da experimentação. E na experimentação existe acerto e erro. Não é possível ter uma experiência se você não se enganar, se você não errar. Tira o julgamento, não estou falando erro no sentido do julgamento. Você acerta ou você erra? Ou dá certo ou não dá certo uma experiência. E quando você não deu certo, ou quando você errou, talvez você esteja aprendendo muito mais do que quando você acerta da primeira vez. Porque se você acertou da primeira vez, você viveu uma experiência pequena. Se você acertou na quarta vez, por exemplo, e você teve 3 erros ou enganos, olha que riqueza de detalhes. Por isso, Jesus falou uma coisa muito significativa, né? Que é: os últimos serão os primeiros. Aqueles que demoram mais tempo para entrar ao caminho, que demoram mais tempo para adquirir mais experiência, que erraram mais vezes, tiveram mais experiência. E Deus não está olhando o quanto a gente erra. Deus está olhando qual a experiência que eu vivi, porque a vida é uma experiência. E se eu errei 48 vezes, eu acredito que o pai e mãe devem estar satisfeitos comigo, porque eu vivi 48 experiências até chegar à conclusão que o amor tinha que encaixar, e o amor, ao encaixar o amor, a coisa aconteceria de uma maneira mais adequada. Então observe, meus queridos, nós que estamos aqui vivendo essa história, a hora e o momento agora é de olhar os valores da minha verdade. E ao olhar os valores da minha verdade, acolher quando existem mentiras no meio. Porque pode existir algumas mentirinhas da sombra, da criança exterior, de padrões herdados ou de arquivos do passado. E eu construo a minha realidade e a minha vida através do momento que eu permito que meu anjo interior, que tem sabedoria do meu superior, acolha a criança da experiência que pode estar machucada. Nós podemos fazer isso. Este é o programa da aldeia. Esse aqui é o nosso livro Matrix Emocional. Se você estiver interessado num bom livro, não é porque fui eu que escrevi esse livro, a gente explica o que as memórias e consciências de vidas passadas, quantas interferem na nossa vida. São 288 páginas, mais de 30 exemplos, como eu cheguei à conclusão e ao aprendizado de que memórias e consciências de vida passada quanto influenciam na sua vida. Se você fizer o pedido, manda um e-mail, custa R$ 49,90, você vai receber em 5 dias pelo correio na sua casa, ok? Olha, dia 29 desse mês, temos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Toda quinta-feira no bairro do Ipiranga, nós temos a nossa roda de cura xamânica. Venha lá conosco. E toda segunda-feira aqui o programa da aldeia. Agradeço o seu carinho, a sua presença. Um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.